você é que não queria ter a vida desse cara. O coitado era humilhado por simplesmente não ter nenhuma habilidade, ele era um fracassado e não tinha poder algum, além de que os seus pais morreram e a sua melhor amiga era a pessoa que mais humilhava o coitado por ele ser fraco. Mas ele acabou ficando preso em uma dimensão com duas lindas rainhas que lhe ensinaram de tudo que se pode imaginar para o rapaz ficar forçudo. E é claro que se vocês gostarem e quiserem mais, comentem, mete aquela bala no like pra tá fortalecendo e se inscrevam pra gente bater a meta de 100 mil inscritos, rapaziada. Tá quase lá. E aí, rapaziada, a promessa da espada do Zoro tá aí, tá? O link do Discord vai estar aqui na descrição pra vocês entrarem. É muito importante que vocês participem, cara. Enfim, agora aproveitem o vídeo. Rui-chan era um jovem de 15 anos que ele nem havia demonstrado qualquer habilidade mágica ainda. Ele lidava diariamente com as provocações de uma amiga sua de infância, a Helena. Além dela ser a sua companheira mais próxima, tipo a melhor amiga que ele tinha, também ocupava o papel principal nessa história. Sempre que podia, ela fazia questão de ressaltar a ausência dos poderes do prota. Sempre humilhava o coitado, deixando ele em situações bem embaraçosas e também bem desconfortáveis. No mundo em que eles viviam, era comum que as pessoas possuíssem algum dom especial, mas o nosso prota, até aquele momento, não tinha mostrado nenhum sinal de qualquer habilidade mágica que fosse. Para piorar a sua situação ainda, ele também não se destacava em esportes, o que aumentava ainda mais a sua sensação de frustração. Ele se sentia um completo fracassado em noite. A Helena, por outro lado, havia despertado seus poderes mágicos muito jovem, e com o passar dos anos ela só se tornava mais e mais poderosa, o que contribuía para o sentimento de inferioridade do prota. Ele se sentia incompreendido, como se não conseguisse enxergar o quão difícil era viver sem um dom. Nos momentos em que a garota tentava ser gentil com o prota, ela oferecia sua ajuda, acreditando que poderia ensinar o prota a despertar as suas habilidades ou alguma coisa do tipo, já que ela ainda era amiga dele, né? Mas para o prota, entretanto, esse gesto era mais como uma humilhação, fazendo com que ele se sentisse ainda mais pior, lá para baixo do poço. Certa vez, ele, cansado da pressão, decidiu se afastar e comunicou à garota que preferia praticar sozinho, sem ninguém por perto. Talvez assim ele conseguisse despertar as suas habilidades. Helena, surpresa com a decisão do prota, interpretou aquilo como se fosse um mero desafio e, com certo desdenho, afirmou que ele jamais seria capaz de aprender a magia por conta própria. Coitado do protagonista, pô. Em um momento de frieza, chegou até a insinuar que era uma vergonha para os seus pais que já tinham morrido. Terem um filho tão inútil assim era praticamente o fim do mundo. Essas palavras atingiram profundamente o coração do protagonista, que, consumido pela dor e pelo cansaço emocional, disse que não poderia mais continuar sendo amigo dela. Helena, sem entender o motivo da sua rejeição, tentou reverter a situação, mas o prota já estava decidido, já era tarde demais. Ele declarou que não queria mais ser amigo dela, incomodado pela arrogância que ela demonstrava sempre que podia, cara. Toda oportunidade ela humilhava o coitado. Determinado a trilhar o próprio caminho, o protagonista partiu para um local meio que isolado, mas distante de todo mundo, conhecido tal como a Floresta Impenetrável, situada nos arredores da cidade. Esse local remoto era perfeito para treinar longe de qualquer pessoa e de qualquer interrupção de curioso. Ele começou a se concentrar, tentando canalizar a energia que acreditava ter dentro de si na esperança de controlar alguma coisa ali. No entanto, os resultados eram decepcionantes. Apenas uma pequena névoa surgiu, se dissipando rapidamente, como se não fosse nada, como se ele fosse realmente muito fraco. O protagonista, frustrado, se lembrou das palavras cruéis de Helena, mas se recusou a desistir. Ele continuou tentando, apesar dos repetidos fracassos que tinha toda vez. No entanto, quando ele estava à beira de desistir mesmo, cara, já estava cansado, uma coisa bem estranha aconteceu. O nosso herói sentiu uma presença no ar, como se uma força incomum tivesse prestes a se manifestar ali. A princípio, ele pensou que pudesse ser algum tipo de monstro, mas ao investigar mais de perto, percebeu que sentia era uma magia incrivelmente poderosa, algo que nem parecia ser daquele mundo, tão intensa que até ele, sem poderes, podia percebê-la claramente. A energia parecia vir de um ponto específico do chão, irradiando uma luz bem forte, e o prota ficou muito curioso, mas também ficou na cautela ali, notando que a luz se intensificava à medida que ele ia se aproximando. Surpreso e um pouco apreensivo, ele decidiu que o melhor seria voltar para a cidade e contar a todos o que estava descobrindo ali, sem imaginar que esse evento poderia transformar completamente a sua vida, de uma vez por todas. Enquanto ele tentava sair daquele lugar, o prota cometeu um erro e acabou caindo em um buraco muito fundo. Durante a queda, tomado pelo medo, ele suplicou a Deus, desejando que, se ele pudesse renascer, que tivesse um amigo legal e também, desde a infância, habilidades físicas à altura das pessoas que tivessem ao seu redor, para que nunca mais fosse tratado como lixo como ele ainda é tratado. Quando ele finalmente recuperou a sua consciência, se viu em um lugar completamente desconhecido. Confuso e desorientado, ele tentava se lembrar do que havia rolado, e a única coisa clara em sua mente agora era a lembrança da sua fuga de Helena, de ter corrido para a floresta e caído naquele estranho buraco. Agora, nesse ambiente desconhecido e esquisito, o prota se encontrava se perguntando exatamente onde é que ele estava e o que estava aguardando ele por ali. De repente, ao observar melhor o lugar ao seu redor, Rui-chan percebeu que não estava sozinho. Na verdade, tinha uma jovem muito misteriosa, vestida de preto, com pequenos chifres na cabeça e olhos que brilhavam de uma forma muito intensa, e encarava ele de perto. Sua postura sugeria que ela já sabia da sua presença, como se estivesse esperando ele há muito tempo, e o prota ficou até que surpreso ao vê-la, especialmente com a beleza exótica e incomum da garota. Para o prota, era a pessoa mais linda que ele viu em toda a sua vida. Ao notar os seus chifres, ele rapidamente deduziu que ela não era uma pessoa humana. A sua mente lembrou de
histórias antigas que descreviam criaturas com poderosas magias e uma reputação sombria e também traiçoeira. Não havia dúvida que aquela garota era o ser do submundo. Confirmando seus pensamentos, a jovem se apresentou como uma provocação sutil, elogiando a sagacidade do prota por descobrir a sua verdadeira natureza tão rápido assim, né? Meio que debochando do coitado. Mesmo diante da revelação surpreendente, o nosso herói manteve a sua compostura. Ele se apresentou calmamente, mencionando que era a primeira vez que encontrava um bicho desse cara a cara. A garota ficou visivelmente surpresa com a falta de medo do nosso herói, algo que era muito raro em humanos, já que toda vez que alguém via ela saía correndo, e ela parecia até intrigada com a sua tranquilidade. Apesar de saber do perigo que os bichos representavam, o protagonista de uma forma curiosa percebeu que ele não estava com medo, cara, era uma coisa bem bizarra mesmo. Ele casualmente comentou que talvez fosse porque ela era extremamente bonita e isso acabou meio que afastando o medo do prota. A menina, desconcertada com o elogio inesperado do prota, não estava acostumada a receber tais palavras, especialmente vindo de um cara humano, né? No entanto, antes que a conversa pudesse se aprofundar mais, uma nova voz interrompeu o momento e era uma outra garota que acabou se revelando. Dessa vez ela tinha asas e uma longa cauda, chamando o protagonista de canária, exigindo a sua atenção, agora que ele havia despertado finalmente e o que ele estava fazendo ali. A aparência única da nova garota deixou o prota intrigado e sem hesitar ele perguntou quem ela era. Mantendo a calma, ele se apresentou novamente e em seguida pediu que a desconhecida fizesse o mesmo, já que, bom, ele foi muito educado. Apesar do seu tom descontraído, a nova figura parecia impressionada pela ousadia de Rui-chan. E então, com uma aura de autoridade, ela revelou sua identidade. Era a 7ª Rainha Dragão, uma das líderes mais poderosas e temidas de toda sua raça. Ao ouvir essa tal revelação, o protagonista ficou estupefato, o coitado ficou de cara. A raça dos dragões era famosa por sua força colossal e descomunal, sendo os dragões negros considerados os mais temíveis de todo o mundo. A jovem dragão, um pouco tímido, comentou que não se sentia tão animada em muito tempo, pois fazia séculos que ela não via alguém reagir com tanto espanto ao descobrir quem ela realmente era. Antes que pudesse continuar aquela conversa, a garota, ainda corada e visivelmente irritada por ter sido meio que deixada de lado e ignorada ali, acabou interrompendo. Ela perguntou se o protagonista não tinha prestado atenção ao seu nome e com um ar formal se apresentou como Star, a 60ª Rainha do Submundo. Essa revelação abalou o prota, pois ele mal podia acreditar que aquelas duas mulheres à sua frente agora eram de fato rainhas. Ainda em estado de choque, nosso herói perguntou às duas sobre as suas identidades e Stark respondeu de uma forma brincalhona, dizendo que o prota provavelmente não via ela como um bicho porque ela era simplesmente muito linda. Afinal, ele mesmo acabou de dizer isso recentemente. Já a Rainha Dragão, confusa com a atitude de Star, não entendia como ela podia ficar tão envergonhada com os elogios do prota, e nesse instante as duas decidiram mostrar as suas verdadeiras formas para ele. Subitamente, nosso herói sentiu uma energia mágica extremamente poderosa emanando das duas. Era uma sensação avassaladora, algo que ele nunca havia experimentado antes em toda a sua vida. A Rainha Dragão se transformou em uma imensa e imponente criatura, revelando a sua forma original como um colossal dragão negro. Ao mesmo tempo, Star se revelou em toda a sua glória do submundo, transformando-se em uma majestosa e aterrorizante rainha. Ao presenciar essas transformações esquisitas, o nosso herói finalmente acreditou que estava de fato diante de duas figuras mais poderosas e lendárias do mundo. Nesse momento, uma antiga lenda veio à mente do nosso herói. A história falava de um bravo guerreiro que, com incríveis habilidades mágicas e perícia com a espada, libertou o mundo do domínio de duas poderosas rainhas, salvando a humanidade de séculos de um tormento antes de desaparecer de uma forma muito misteriosa. Agora, diante dessas duas figuras místicas, o protagonista começou a se perguntar qual que seria o seu papel nessa história que se desdobrava em sua frente. Rui-chan, diferente das duas imponentes figuras, começou a entender que ele estava diante das mesmas rainhas mencionadas na antiga lenda e agora meio que deveria ter ficado com medo, né? No entanto, uma coisa não fazia sentido para ele e era por que elas estavam ali aprisionadas, que supostamente deveriam ter sido derrotadas pelo herói. Após refletir, o protagonista considerou que o poder descomunal das rainhas era tão imenso que não poderiam ter sido completamente derrotadas, apenas confinadas ali e aprisionadas para conter o seu poder ou coisa do tipo. A rainha, com uma voz sombria, respondeu que apesar de compreender o desejo de fuga do protagonista, ele deveria desistir de uma forma rápida, pois não tinha como ele sair daquele lugar nem a custo de reza. Muito assustado com a ideia de passar o restante da sua vida miserável aprisionado com aquelas criaturas, o nosso herói começou a ficar inquieto. Agora tinha batido medo na espinha. A Rainha Dragão explicou que se elas soubessem como escapar, já teriam feito isso há muito tempo. Sendo assim, o nosso herói praticamente nunca conseguiria. A Rainha Dragão ainda disse que revelou o selo que as mantinha presas havia sido imposto por um bravo guerreiro, ligando as suas almas àquele espaço. Ou seja, basicamente as suas forças vitais estavam ligadas naquele pequeno lugar. Quando Rui-chan, confuso, inspecionou seu próprio corpo em busca de um selo semelhante à rainha, decidiu ajudá-la examinando cuidadosamente as suas costas e os seus pés. No entanto, ficou claro que nosso herói não possuía o selo,
que deixou as rainhas muito intrigadas, afinal, como ele foi o único humano que acabou descobrindo aquele esconderijo delas, né, ou prisão, seja lá o que fosse. Ruixan então explicou que ele chegou ali ao cair em um buraco misterioso na floresta. A rainha rapidamente deduziu que a magia do Prota que as confinou não estava afetando ele, pois ele havia chegado por acidente. Com isso, surgiu a possibilidade de Ruixan conseguir escapar e, determinado, ele afirmou que faria qualquer coisa para sair daquele lugar infernal, surpreendendo as rainhas com toda sua coragem e determinação também. Afinal, coitado, só parecia um Zé Bunda. A rainha sugeriu que o protagonista talvez pudesse abrir uma brecha no confinamento para libertar a si mesmo. No entanto, ele, sem nenhuma habilidade mágica, duvidava da sua capacidade também. Nem ele mesmo acreditava em si. A rainha do submundo o encorajou, explicando que a magia pode ser desenvolvida como se fosse um músculo, ficando mais forte com o uso contínuo. Porém, ela alertou o nosso herói que o treinamento seria tão intenso que ele poderia morrer se forçasse demais os seus limites. Bom, dá pra falar que na academia isso também acontece. Para ter um sucesso, o nosso herói ele teria que se aproximar da beira da morte repetidas vezes até que ele se tornasse forte o suficiente. Ela estimou que 500 anos de treinamento seriam necessários para que Ruixan adquirisse poder o suficiente para sair daquele lugarzinho. O nosso herói, inicialmente chocado, ficou aliviado ao saber que o tempo naquele espaço fluía de uma forma diferente. Um ano naquele local equivalia a um dia do mundo real. Assim, ele só passaria 500 dias na Terra. Bom, na verdade era em torno de 1 ano e meio. A Rainha Dragão confirmou que com o treinamento adequado, o protagonista poderia partir, mas o preço seria ajudá-las a conquistar a sua própria liberdade também. No dia seguinte, o árduo treinamento do protagonista se deu início e ele expressou sua gratidão a Star, que o guiara pelo processo de 500 anos. Questionando se o tempo realmente passava de uma forma diferente, a rainha do submundo confirmou que a sua magia havia verificado a distorção temporal lá fora. Aliviado, nosso herói se lembrou do ancião que criara após a morte de seus pais. Ele prometeu que ao concluir o seu treinamento, voltaria para o lado do velho, para que pudesse dar algum orgulho ou coisa do tipo. Determinado, Ruixan declarou a Star que se dedicaria com todas as forças para sair daquele lugar. Tocada por sua resolução e também determinação, Star acariciou sua cabeça de uma forma carinhosa, despertando nele uma lembrança da sua antiga mãe, que o afagava da mesma maneira antes que ela morreu. O gesto trouxe ao Prota uma sensação de calor e conforto que ele não sentia há muito tempo, pois todo mundo que olhava pro coitado era só pra humilhar ele, debochar da sua aparência, da sua fraqueza e de todas as suas dificuldades. Entretanto, Star alertou o protagonista de que o treinamento poderia ser fatal. De fato, o processo era tão rigoroso que o Prota quase morreu várias e várias vezes. Foi até surpreendente, na verdade. Em um desses momentos de fraqueza extrema, a Rainha Dragão o encontrou e, ao ver o seu estado deplorável e desprezível, comentou que Star havia sido severa demais. Quando Ruixan finalmente se recuperou, Starosa estava pronto para continuar o treinamento, o que deixou o Prota muito preocupado, temendo que dessa vez ele não fosse sobreviver e nem sair com vida daquele lugar. As rainhas decidiram ensinar o nosso herói uma técnica muito especial chamada Kyon-Jutsu, em vez da magia tradicional que, bom, era ensinada na Terra. Essa técnica em comum era capaz de liberar todo o potencial de um praticante de magia. Apesar de menos conhecido que a magia convencional, elas garantiam que Kyon-Jutsu era incrivelmente poderosa. E também, com o treinamento correto, nosso herói teria força suficiente para rivalizar com todos os dragões. Animado pela promessa de poder e força, nosso herói soube que essa técnica consistia em 9 exercícios, divididos entre ataque e a defesa também. Uma vez dominada, ele estaria preparado para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho, né? Com esse novo conhecimento, Ruixan se sentiu mais determinado do que nunca a completar o treinamento e conquistar a sua tal liberdade, ciente dos perigos e das provocações que ele enfrentaria. Curioso, nosso herói perguntou às rainhas por que nem todo mundo usava aquela técnica se ela realmente era tão boa e tão poderosa assim. A Rainha Dragão acabou explicando que a técnica era extremamente difícil de dominar e também mencionou que nos últimos anos a magia havia se tornado mais acessível e fácil de usar, permitindo que qualquer Zé Bunda aleatório pudesse aprender a utilizar a magia mágica com mais segurança. Entretanto, a técnica Kyon-Jutsu precisaria de anos de treinamento rigoroso e disciplinado para que ela fosse dominada. Para ela, esse treinamento era tão árduo quanto o que ela mesma passou a treinar as suas habilidades mágicas de rainha. A Rainha Dragão acrescentou que, ao contrário da magia comum e convencional, essa técnica não exigia nenhum talento especial, tudo se baseava apenas em dedicação e esforço real. Ruixan, com determinação, disse que faria o seu melhor e estava ansioso para começar. Contudo, enquanto observava o protagonista, a Rainha Dragão se perguntou quanto tempo ele realmente levaria para dominar a técnica, já que ele carecia de habilidades mágicas, né? O coitado era um fracassado mesmo. Pouco depois, a Rainha do Submundo apareceu informando que o plano do treinamento mudaria semanalmente. A Rainha Dragão acreditava que o Prota deveria aprender a técnica Hyonkutsu antes de ser treinado em magia por Star. 10 anos se passaram desde que o protagonista começou seu treinamento na prisão infinita do tempo bugado.
suas habilidades mágicas haviam se transformado significativamente mais fortes e a rainha do submundo ficou satisfeita até com os resultados, já que ela esperava menos. No entanto, também sabia que o protagonista ainda precisava continuar o seu treinamento. Ela admirou o progresso de Rui Chan e como ele se tornou um verdadeiro mestre da magia. O que mais a surpreendia era o fato do nosso herói nunca demonstrar sinais de exaustão ou coisa do tipo, que deixou ela até que intrigada, pois sempre acreditou que os humanos eram naturalmente preguiçosos. No entanto, o Prota provava ser uma exceção para ela. Em determinado momento, a rainha do submundo disse ao nosso herói que ele já havia treinado o suficiente por aquele dia, mas o Prota insistiu que poderia continuar mesmo estando quase sem nenhuma energia mágica. Star ficou preocupada com a intensidade da dedicação do nosso herói, pensando que ele tinha um desejo muito obsessivo de dominar a magia. Ele disse que ele estava se esforçando demais para provar o seu valor. Ela reconheceu que embora Rui Chan fosse fraco em magia, em seu mundo de origem, todo o seu esforço estava compensando. Decidida a ajudá-la, a rainha do submundo transferiu parte da sua própria energia mágica para o Prota através do canal mágico, explicando que como feiticeira, ela tinha muita pouca energia mágica natural, então poderia transferir apenas uma pequena quantidade para ele. Ela também explicou que se caso nosso herói não utilizasse magia de uma forma meio que regular, o seu poder mágico enfraqueceria com o tempo e eventualmente ele não seria mais capaz de usá-la. Essa revelação assustou nosso herói profundamente. Após dizer isso, a rainha do submundo iniciou o processo de transferência da energia mágica. Durante o processo, ela percebeu que os poderes do nosso herói haviam se ampliado de uma maneira muito mais significativa do que em outras pessoas. Depois de concluir a transferência, a rainha do submundo ainda afirmou que a cada sessão de treinamento, tanto o nosso herói quanto a sua magia se tornavam mais e mais fortes, o que emocionou profundamente o Prota. Rui Chan, que nunca havia recebido tantos elogios antes, ficou visivelmente comovido e agradecendo a rainha do submundo pelas palavras de apoio, e disse que estava muito feliz por ter vindo a esse lugar e por tê-la conhecido. Com carinho, ele a chamou de irmã mais nova, o que fez Star curar profundamente de tanta vergonha e acabou desmaiando. Rui Chan, preocupado, pensou que algo grave havia acontecido, mas a rainha dragão assegurou-lhe que Star apenas estava desmaiando de constrangimento e que logo voltaria ao normal. Afinal, a coitada também nunca havia recebido tantos elogios seguidos assim. Após esse evento, a rainha dragão sugeriu que o nosso herói descansasse antes de continuar o seu treinamento com ela. Durante as sessões de treinamento, Rui Chan foi desafiado a realizar flexões enquanto carregava um peso extremamente pesado nas costas. Mais tarde, a rainha dragão, ao observar os primeiros resultados visíveis de seu treinamento, ficou muito agradavelmente surpresa com o progresso do nosso herói. Ela também ressaltou que após 10 anos de intenso treinamento, Rui Chan havia conseguido sentir o seu próprio Ki e dominar a técnica de Qigong. Enquanto ela refletia sobre as habilidades do Prota, percebeu que ele frequentemente evitava se concentrar em fazer flexões, o que incomodava bastante ela. Descontente com esse comportamento do Prota de ficar meio que evitando ela, a rainha dragão disse ao protagonista que ele não deveria se esforçar tanto em nenhuma circunstância. No entanto, Rui Chan respondeu que, sendo extremamente fraco em seu mundo, ele sentia a necessidade de treinar o máximo que ele conseguisse, e a rainha dragão, por sua vez, declarou que isso era um absurdo, afirmando que a constituição física do Prota já era mais forte e resistente também. Mesmo após ouvir isso, nosso herói não acreditou, insistindo que no mundo dele ele era o mais fraco, o mais lento e também o mais humilhado, e que a rainha dragão não conseguiria entendê-lo, já que ela naturalmente era muito forte, afinal ela era uma rainha. Nesse momento, a rainha dragão percebeu que o nosso herói sofria de uma série de complexos e que, bom, ela precisava ajudá-lo a superar isso, pois talvez assim ele também ficasse cada vez mais forte. Ela explicou ao nosso herói que graças ao esforço constante o corpo dele estava se tornando mais e mais forte a cada treinamento. Ela disse que ele se via como fraco porque nunca havia realmente percebido sua verdadeira força interna. Além disso, destacou que o corpo do nosso herói possui uma capacidade de regeneração muito eficiente e que ele deveria ser grato por ter nascido tão resistente e forte assim. Rui Chan ficou profundamente emocionado com as palavras da rainha sobre a sua constituição única. Após esse momento, ele até decidiu perguntar a ela sobre seus pais. A rainha dragão respondeu que os seus pais haviam morrido quando ela era muito pequena e que ela nem sequer se lembrava dos seus rostos. Ao ouvir essa resposta, nosso Prota começou a se sentir desconfortável por ter feito a pergunta, pensando que poderia ter trazido lembranças desagradáveis para a garota. No entanto, em vez de demonstrar tristeza, a rainha riu dizendo a ele para não se preocupar com isso, comentando que também havia nascido com um corpo forte, ao qual ela era muito grata. Após essa conversa, o nosso herói não conseguiu conter as suas emoções e correu para os braços da rainha dragão, sentindo que eles tinham muito em comum. A princípio, a rainha não entendeu completamente o que estava rolando, mas o nosso herói explicou que ele também estava se esforçando muito. Foi então que a rainha dragão percebeu o que realmente estava acontecendo e, após um breve abraço, começou a acalmá-lo, fazendo com que o protagonista se sentisse melhor. Afinal, ninguém tratava o coitado bem, rapaziada, dá até dó. Rui Chan comentou com ela que ela parecia muito com ele em muitos aspectos, e em seguida prometeu que nunca mais reclamaria da sua força e nem do seu corpo. Nesse momento, a rainha do submundo, que havia percebido a crescente proximidade entre eles, notou que estavam se tornando bons amigos até. Ela também comentou que Rui
Shan estava se esforçando ao máximo, que impressionou muito ela. O tempo passou e o nosso herói permaneceu por 100 anos dentro da prisão do tempo bugado. Comparado à primeira vez, o nosso herói agora era muito mais forte, sendo capaz de usar truques de magia com grande eficiência. E a Rainha Dragão ficou até impressionada com os resultados, chamando ele de Ryu, se lembrando de quando o protagonista havia perguntado se ela tinha algum nome antes de ser conhecido como a terrível Rainha Dragão. Naquela época, ninguém via ela como uma pessoa, apenas como uma entidade maligna. Ao ouvir isso, o prota decidiu batizá-la como Ryu. Enquanto ela refletia sobre essas suas memórias, os seus pensamentos foram interrompidos pelo nosso herói, que perguntou como que ele estava se saindo e o quanto é que ele havia melhorado na verdade. Ryu respondeu que as suas habilidades mágicas haviam se tornado muito mais poderosas em comparação ao início, algo que ela havia notado durante os treinamentos. Ela o elogiou por ter conseguido dominar metade de todos os movimentos ofensivos e defensivos da técnica Qigong em apenas 100 anos, um feito muito impressionante que praticamente ninguém conseguira nunca na sua vida. Foi nesse momento que o nosso herói confessou à Rainha do Submundo que toda vez que ela o tocava, o seu coração disparava, e Star ficou surpresa com a confissão, enquanto Rui Shan continuava a elogiar a suavidade de sua pele e o agradável perfume que ela tinha. O nosso herói não parava de elogiá-lo, o que deixava a rainha cada vez mais envergonhada e também irritada, e começou a bater no prota, acusando ele de ser um zerruelo. O tumulto causado pelos gritos chamou a atenção de Ryu, que se aproximou para discutir com a rainha sobre o treinamento adicional do nosso herói. Com o intuito de deixar elas sozinhas, o nosso herói se decidiu a afastar um pouco e continuar o seu treinamento meio que sozinho. Durante a conversa delas, a rainha do submundo chamou a atenção da Rainha Dragão para como o protagonista e ela haviam se aproximado e conseguido até que se tornarem amigos, algo não esperado quando o prota chegou naquele lugar. Lutando constantemente até exaustão, Rui Shan e os seus companheiros perceberam que o tempo dentro da prisão bugada havia mudado desde a chegada dele. A rainha refletiu sobre como tudo havia se tornado muito mais animado e também divertido, quando antes era apenas tedioso. Depois desse momento, o protagonista se aproximou de Star com uma pergunta sobre as suas habilidades mágicas. No entanto, em vez de respondê-lo, ela pediu que ele não a chamasse mais pelo nome. E confuso, o prota tentou lembrar como deveria se referir a ela e, após pensar um pouco, começou a chamá-la de irmãzinha, o que fez ela desmaiar de vergonha de novo. Depois disso, eles começaram uma nova sessão de treinamento, onde o nosso herói demonstrou a sua habilidade com a magia de fogo, algo que ele aprimorou ao longo dos últimos 100 anos dentro daquele lugar bugado. Embora suas habilidades estivessem evoluindo de uma forma bem rápida, isso deixou a rainha do submundo um tanto quanto triste, pois ela sabia que a despedida estava cada vez mais próxima, pois o prota estava se tornando mais forte para escapar dali. Durante esse momento, Rui Shan correu em sua direção para perguntar se ela estava satisfeita com seu progresso no treinamento. No entanto, ao se aproximar de Star, ele percebeu que ela estava chorando muito. Angustiado, nosso herói se preocupou ao ver a garota chorando em lágrimas, mas a rainha não parou de chorar, abraçando fortemente o nosso herói, dizendo que estava chorando por culpa dele. Sem conseguir conter as suas emoções, ela prometeu que o levaria de volta ao seu mundo. O tempo continuou passando e o nosso herói completou 300 anos da prisão bugada, no período no qual ele aprendeu a dominar a técnica da sombra negra, um dos feitiços mais complexos e poderosos, usado apenas por demônios de uma alta classe. Durante esses 300 anos de treinamento, tanto Star quanto Ryu ficaram impressionadas com o progresso do protagonista, que conseguiu dominar uma magia tão avançada assim em tão pouco tempo, na verdade. A rainha do submundo explicou que ao longo desse período transferiu parte da sua energia mágica para o prota através de canais mágicos, o que ajudou a aumentar a sua eficácia no uso de feitiços. Ela ficou extremamente satisfeita com a rapidez com que ele conseguiu dominar feitiços tão complexos como aqueles. A rainha dragão também ficou muito impressionada com o progresso do protagonista durante o treinamento, comentando que ele havia dominado todas as habilidades de Qigong. Ambas as rainhas elogiaram nosso herói por seu esforço e dedicação, pois praticamente ele nem parecia humano. Ao final de mais um dia de treino, Rui Shan notou que estava anoitecendo e sugeriu que todos fossem tirar uma soneca, né? Todos concordaram e logo depois o prota caiu ao chão com uma dor intensa no peito. Star e Ryu rapidamente se apressaram para descobrir o que é que estava rolando, percebendo que havia uma marca cinza no peito do prota quase que invisível. Rui Shan ficou assustado enquanto as rainhas demonstraram felicidade, pois aquela marca só aparecia em guerreiros de nível profissional. Elas perguntaram ao nosso herói se ele sabia o que aquela marca significava. A marca indicava que Rui Shan havia se tornado um guerreiro tanto dos dragões quanto dos demônios, possuindo o poder de ambas as raças. A rainha dragão comentou que isso era algo que existia apenas em lendas e que nunca imaginou que aquele garoto se tornaria uma coisa tão poderosa assim. Enquanto a rainha do submundo abraçava o nosso herói, celebrando tudo aquilo, a rainha dragão explicou que a marca ainda não estava completa e deveria se tornar prateada ao ser finalizada. Ao ouvir isso, nosso herói entendeu que para completá-la, ele precisaria continuar treinando e superando desafios a cada dia mais. No entanto, a rainha do submundo comentou que dentro daquela prisão bugada, o corpo do protagonista não envelhecia, o que significava que ele nunca alcançaria o limite máximo do seu poder mágico. A única maneira de superar esse limite seria saindo daquela prisão do tempo bugado. Tomado por um sentimento melancólico, nosso herói expressou que o seu único desejo realmente era sair daquele lugar. A rainha do submundo garantiu ao nosso herói que com certeza ele conseguiria escapar sim, mas sugeriu que eles descansassem e tentassem novamente no próximo dia. Rui Shan então se afastou, visivelmente triste, enquanto as duas rainhas observavam em silêncio. No dia seguinte, todos se reuniram de novo e a rainha do submundo perguntou ao nosso herói se ele se lembrava de como escapar daquele lugar. Ela disse que se ele tivesse alguma dúvida, que ele
seria o momento de perguntar. No entanto, Ruixan respondeu que não tinha mais dúvidas. Ele se lembrou do dia que chegou à prisão bugada e dos primeiros desafios que havia enfrentado que quase levaram ele à morte, além dos momentos felizes que ele passou com Star e Ryu. Sabendo que estava no ciclo da sua vida que estava chegando ao fim, Ruixan se preparou para voltar para casa. Quando ele começou a preparar o feitiço que criara um portal no espaço, permitiu que ele retornasse ao seu mundo. Entretanto, antes que ele pudesse concluir o feitiço, a Rainha Dragão o interrompeu e lhe deu um presente, um brinco que era feito com uma garra de dragão, explicando que ele deveria usar o brinco para canalizar todo o seu poder mágico, o que o ajudaria a criar o portal necessário para sua viagem de volta para casa. Sem hesitar, Ruixan pegou o brinco de Ryu e canalizou seu poder mágico para ele. De repente, o brinco acabou se transformando em uma grande espada de dragão, e o Prota ficou surpreso com a força do poder mágico que emanava daquela espada. A Rainha Dragão explicou ao protagonista que aquela não era uma espada normal não, mas sim era uma relíquia que o seu pai havia lhe dado, forjada a partir de suas garras. Ela acrescentou que apenas duas armas como aquela existiam em todo o planeta e que aquela era a única lembrança que ela tinha de seu pai. Por isso pediu que o Prota manuseasse ela com muito cuidado. Chocado com o que acabara de ouvir, Ruixan inicialmente se recusou a aceitar a espada, achando que ele não era digno de uma coisa tão poderosa e tão importante para ela assim. No entanto, a Rainha Dragão interrompeu suas objeções, afirmando que estava dando aquele tesouro a ele por um motivo e que ele deveria entender isso e não questionar mais. Percebendo aquela importância do gesto, o protagonista finalmente aceitou a arma, garantindo que valorizaria ela de uma forma profunda. Com essas palavras, a Rainha Dragão ficou satisfeita com a determinação do Prota e começou a instruí-lo sobre como manusear de uma forma mais adequada a espada para não fazer caquinha, né? Poucos minutos depois, o nosso herói já estava pronto para usar a arma e abrir uma barreira entre o mundo humano e a prisão bugada. Sem mais delongas, ele concentrou toda a sua energia mágica na espada e desferiu um golpe poderoso e muito preciso. O impacto criou uma grande fissura no espaço-tempo de uma luz intensa que irradiava tudo ali. Conforme a fissura se expandia, o nosso herói começou a se despedir de Star e Ryu. As emoções foram inevitáveis e os três se deram um forte abraço. E com lágrima nos olhos, Star desejou uma boa viagem ao Prota e pediu que ele fosse muito cuidadoso para retornar ao seu mundo. A Rainha Dragão disse que sempre estaria em seus corações e o Prota mal podia acreditar que aquilo era o fim da sua jornada na prisão bugada e que ao cruzar a fissura, ele estaria de volta ao seu próprio mundo com todas aquelas pessoas chatas. Embora tivesse ansioso por retornar, uma parte dele achava que seria melhor viver com as garotas que sempre trataram ele bem, mesmo quando ele era um lixo. Antes de partir por completo, nosso herói prometeu que voltaria um dia para tirá-las daquela prisão. As duas rainhas apenas ficaram observando enquanto o Prota lentamente se afastava. Um tempo depois, ele cruzou a fissura que logo se fechou atrás dele. Após a partida de Ruixan, Star e Ryu se viram sozinhos novamente pela primeira vez em 300 anos. De repente, a rainha do submundo abraçou Ryu e começou a chorar, algo que ela não estava esperando. Star, muito abalada, confessou o quanto já sentia a falta do nosso herói e a Rainha Dragão tentou acalmá-la. Quando Star se tranquilizou um pouco, perguntou a Ryu se ela também sentia falta do Prota. Isso deixou a Rainha Dragão um pouco perplexa, mas ela admitiu que seria mentira dizer que não sentia saudade dele, já que, bom, foram bons tempos na verdade. Contudo, com um sorrisão no rosto, Ryu afirmou que confiava no nosso herói, que comparado à solidão que sentia antes de sua chegada, agora ela não se sentia tão sozinha, pois confiava que ele voltaria para libertá-las. Star então se virou para Ryu e de repente comentou o quanto ela era bonita, o que surpreendeu ela, que não entendeu de imediato o que ela quis dizer. Enquanto isso, nosso herói estava atravessando as dimensões necessárias para retornar para o seu próprio mundo e se recompôs e prometeu a si mesmo que definitivamente resgataria suas duas rainhas. Logo depois, o nosso herói encontrou uma outra fissura que o levaria ao seu mundo. Ele pegou a espada que Ryu havia lhe dado e usou para expandir a fissura, atravessando ela em seguida. Quando emergiu, encontrou-se na mesma floresta onde ele havia caído naquele buraco que levou ele para aquela prisão bugada. Após alguns segundos, o nosso herói finalmente percebeu que ele estava de volta na casa dele e a sua alegria nem tinha limite, pô. Era como se ele tivesse voltado no tempo mesmo. Ainda hesitante, Ruixan decidiu voltar para sua cidade natal, mas ele percebeu que durante o seu tempo naquela prisão bugada, ele havia até esquecido o caminho. Pensou em subir para uma árvore para ter uma visão melhor e ao tentar, surpreendeu-se ao pular inesperadamente muito alto. Do topo da árvore agora, ele conseguiu avistar o mar e a sua cidade ao longe, e admirando a beleza da paisagem, ele ficou incrédulo, também percebendo como o mundo onde ele vivia era pequeno enquanto contemplava maneiras de cumprir a sua promessa de resgatar Star e Ryu. O protagonista, embora incerto sobre todo aquele assunto, decidiu primeiro visitar a sua casa para verificar se tudo estava igual e estava tudo bem na verdade. Quando ele chegou, preparou algumas coisas e se dirigiu a um lugar de grande significado para ele, uma grande pedra sob a qual seus pais haviam sido enterrados. Ele pediu desculpas pela ausência prolongada, prometendo que em sua próxima visita apresentaria Star e Ryu a eles, e nesse momento foi interrompido por alguém no local. Era o velho que cuidara dele após a morte de seus pais, querendo saber onde é que ele havia estado por todo aquele tempo. Afinal, foi praticamente quase 2 anos, e o protagonista então começou a contar a sua história e se desculpar pela sua longa ausência, ao mesmo tempo em que demonstrava alegria ao rever o velho. O ancião convidou o nosso herói para tomar uma coisa quentinha em sua casa, mas o Prota gentilmente recusou, criando uma esfera de fogo sobre si mesmo, afirmando que ele precisava seguir em frente, pois tinha muita coisa para resolver ainda. O velho, sem entender o que estava rolando, simplesmente ficou observando ali com uma surpresa em seu rosto, afinal o garoto praticamente nem tinha magia. Ruixan, porém, agradeceu ao ancião por sua preocupação, garantindo que ele estava bem, e muito mais forte do que antes, o que era muito bom. Mesmo sem saber o que havia acontecido, o ancião notou que os olhos
olhos do protagonista estavam cheios de confiança e alegria, coisa que ele não via há muito tempo. Ele então disse ao nosso herói que não impediria e que cuidaria da casa, encorajando o prota a seguir o seu destino. E assim, o mesmo se despediu do velho com respeito e partiu. Algum tempo depois, enquanto estava caminhando, Rui Chan encontrou uma jovem que o reconheceu e, adivinha só, era Helena. Surpresa, ela mencionou que estava preocupada, já que havia desaparecido por mais de um ano e, bom, ela nunca mais viu o protagonista mesmo. Com um tom sarcástico, ela comentou que Rui Chan deveria ter voltado para se reconciliar com ela, apesar de querer puni-lo por sua suposta traição, né? Afinal, ele basicamente tinha abandonado ela. Contudo, decidiu perdoá-lo naquela ocasião. E o prota, porém, interrompeu Helena, o que deixou ela muito irritada e também confusa. Furiosa, ela se preparou para atacar o protagonista, mas o mesmo, com muita calma, bloqueou o golpe estendendo a mão. Helena ficou chocada com a facilidade com que o nosso herói neutralizou seu ataque e nem conseguia entender como que ele havia conseguido parar seu movimento. Nosso herói então comentou que Helena estava muito focada em si mesma e não percebia o crescimento dos outros. Confusa e irritada, ela mandou o protagonista calar a porcaria da boca, exigindo que ele apenas a escutasse. Ela continuou a atacar, mas o nosso herói desviava dos seus golpes sem nenhuma dificuldade, cara. Ele estava fazendo isso como se fosse naturalmente. Surpresa por não acertá-lo nenhuma vez sequer, Helena foi derrubada por um chute no rosto, que Rui Chan desferiu utilizando o poder de Ki-Gon. Helena caiu ao chão sentindo muita dor e ordenou que o prota ajudasse a se levantar. Contudo, ele olhou com muito desprezo e começou a se despedir, pedindo que ela não incomodasse mais as pessoas e nem ficasse se gabando, pois algum dia alguém iria humilhá-la também. Enquanto Rui Chan se afastava, Helena implorava para que ele parasse, mas o nosso herói continuou deixando a garota sozinha, prometendo a si mesmo que faria o protagonista pagar por toda aquela humilhação. Rui Chan seguiu seu caminho, refletindo calmamente sobre a situação atual dele. Olhando o mapa, ele sentiu um misto de perplexidade, emoção e também surpresa e se lembrou da conversa com Star Hill, quando falaram sobre o que fariam após deixar a prisão bugada. A rainha do submundo havia mencionado que o primeiro passo seria coletar informações sobre o herói, já que ele apenas possuía o conhecimento para desfazer o selo mágico. Rui Chan, no entanto, acreditava que esse tal herói já deveria até estar morto, mas a rainha dragão sugeriu que os seus descendentes ou parentes poderiam saber o segredo da sua libertação. Com isso em mente, nosso herói decidiu que ao retornar para o seu mundo normal, procuraria os descendentes do herói. O seu plano era começar pela capital do reino Eshad e a cidade de Eshad, onde buscaria mais informações sobre esse cara. No entanto, ele nem sabia a localização exata da capital. Assim, ele decidiu usar a sua técnica de busca mágica comumente usada por demônios, chamada de localização mágica, que os humanos raramente conheciam e nem conseguiam dominar devido à grande quantidade de energia mágica necessária. Ao lançar a técnica, o protagonista detectou uma forte concentração de magia, acreditando ser a direção da capital. Uma vez que ele localizou aproximadamente a capital, decidiu usar o salto voador, uma habilidade de Ki-Gon que lhe permitia se mover rapidamente para o seu destino. Alcançando velocidade impressionante com saltos poderosos, o protagonista percorreu uma grande distância em poucos segundos sequer. No entanto, antes de continuar a sua jornada, nosso herói decidiu fazer uma pequena pausa. Foi então que, ao observar o seu redor, notou um grande número de pessoas reunidas em frente a uma porta fortemente vigiada por guardas. Curioso, ele percebeu que aquilo devia ser a entrada principal da capital. Vendo a fila se formar, o nosso herói sentiu uma leve preocupação, pois ele não sabia ao certo o que estava acontecendo e nem o que aguardava ele lá. Nem compreendia por que havia tanta segurança naquele lugar. Ao prestar mais atenção, ele ouviu as pessoas à sua frente sendo solicitadas a apresentar um tipo de cartão de imigração para entrar na capital. Essa exigência aumentou a preocupação de Rui Chan, que já não possuía tal documento. Enquanto ele tentava encontrar uma solução para esse novo problema, chegou a sua vez de falar com o guarda. Com o coração acelerado e apertado e acreditando que seria pego no flagra, o protagonista se preparava para ser questionado. Mas o guarda, em vez de perguntar pelo cartão, perguntou se ele estava ali para se inscrever na academia de magia. Rui Chan ficou surpreso com a pergunta do nada, mas antes que ele pudesse responder, o guarda começou a pressioná-lo, incentivando ele a se apressar, pois o exame de admissão estava prestes a começar. Ele ainda permitiu que o protagonista entrasse, desejando-lhe boa sorte no exame. Embora confuso com a mudança repentina de comportamento do cara, o que foi muito estranho, o protagonista ficou aliviado por ter conseguido entrar na capital sem nenhum problema, cara. Foi a coisa mais fácil no mundo. Continuando a sua caminhada, ele ficou impressionado com a beleza da cidade. Era a primeira vez que ele visitava a capital, e a grandeza e a densidade populacional do lugar superaram todas as suas expectativas. Enquanto explorava a cidade, nosso herói encontrou uma área comercial onde muitas pessoas ofereciam seus produtos. De lá, ele também pôde ver a imponente academia de magia mencionada pelo guarda. Embora sempre tivesse tido desejo de estudar naquela academia, agora ele se sentia inseguro e achava que talvez nem tivesse preparado para tal ato. Em vez de seguir diretamente para a academia, o nosso herói decidiu que seria mais sensato investigar sobre os descendentes do herói. Pensou em começar a sua busca em um bar, já que esses locais geralmente abrigam todo tipo de informação e todo mundo fica fofocando lá. No entanto, o nosso herói sabia que poderia ser expulso por ser muito jovem, então optou por seguir até a guilda. A guilda estava cheia de pessoas diversas e ouviu alguém mencionar que ao se tornar um membro da guilda dos aventureiros, seria possível viajar para diferentes países e ganhar dinheiro ao longo do caminho. Isso pareceu uma excelente oportunidade para o nosso herói, que decidiu matar 2 coelhos numa cajadada só. Com o espírito transbordando de determinação e confiança, o nosso herói estava pronto para seguir o seu caminho, quando de repente alguém acabou agarrando o seu mão. Ao se virar, ele viu que era uma senhora bem idosa que lhe informou que ele estava indo na direção errada. Rui Chan não reconheceu e nem fazia ideia de quem ela era. Ele tentou dizer algo, mas a velha o interrompeu, garantindo que entendia o seu medo de falhar no exame da academia, mas afirmou que não se
deve fugir dos problemas. Sem dar ouvidos à palavra do protagonista, ela arrastou ele consigo, levando à força para a academia. No caminho, a mulher explicou que a Academia Real de Magia Freud havia sido criada para competir diretamente com o Império, que crescia a cada ano que passava. O objetivo da academia era educar jovens talentosos e utilizá-los para fortalecer o reino. A mulher ainda garantiu ao protagonista que ele poderia fazer o exame sem qualquer problema, tranquilizando ele sobre todo o processo. Pouco tempo depois, eles chegaram à academia, onde os exames de admissão estavam em andamento. Hui Shan, sem nenhuma alternativa, percebeu que estava diante de uma situação bem desafiadora e que nem tinha escolha se não enfrentar o exame. Mesmo diante da pressão, ele não desanimou, especialmente por ter chegado tão longe. Ele se dirigiu ao balcão onde um dos professores estava admitindo novos alunos e observou que havia alvos flutuando no ar, onde os candidatos demonstravam suas habilidades mágicas. Os professores informaram o protagonista que ele deveria demonstrar as suas habilidades mágicas e que poderia usar qualquer tipo de magia que ele quisesse. Nesse momento, nosso herói notou uma garota que estava tendo dificuldades para acertar os alvos com a sua magia. Sentindo uma genuína compaixão por ela, já que ele passou isso tanto tempo, observou enquanto os outros candidatos zombavam de sua falta de habilidade. Quando chegou a vez do Prota demonstrar a sua magia, ele inicialmente nem tinha intenção de mostrar todo o seu poder. No entanto, ao se lembrar de tudo que havia aprendido com a rainha do submundo e a rainha dragão, decidiu revelar um pouco mais do seu potencial para que, desse um pouco de orgulho para elas. Os outros candidatos e professores não conseguiam identificar a origem de Hui Shan ou de sua aldeia, e o professor, sem perder tempo, insistiu para que o protagonista começasse. Assim, Hui Shan concentrou seu poder e criou uma imensa esfera de fogo destinada a derrubar todos os alvos de uma única vez. A plateia ficou perplexa com o que presenciou e sem entender como o nosso herói era capaz de controlar uma magia tão forte e poderosa daquela. O impacto da magia foi tão grande que uma enorme cratera se formou ao chão e uma coluna de fumaça densa emergiu de onde a magia atingiu. Todos ficaram assustados com a demonstração de poder, enquanto os outros candidatos observavam com medo, e o protagonista estava bem satisfeito com seu desempenho. Afinal, agora ele não tinha mais como ser humilhado, não. Curioso, ele se virou para o professor e perguntou se havia passado no teste, e contudo, ao olhar para o professor, percebeu que ele havia desmaiado no chão inconsciente diante da grandiosidade do poder do Prota. Após demonstrar as suas habilidades no exame, nosso herói aguardava a avaliação dos professores com um pouco de receio, se perguntando se suas competências seriam suficientes para ser aceito. Logo, ele foi encaminhado para o próximo teste. Nesse momento, Yuri, um dos candidatos que também estava querendo entrar para a academia, se aproximou do nosso herói. O Prota ficou um tanto quanto confuso sobre o motivo de alguém tão atraente como a garota estar interessada em iniciar uma conversa com um garoto simples. Mesmo assim, cumprimentou ela educadamente, expressando sua satisfação em conhecê-la. Por sua vez, de uma maneira cordial, respondeu o Prota, e enquanto puxava a conversa com ele não pôde deixar de reparar no sorriso perfeito de Yuri, pensando consigo mesmo que provavelmente todo mundo corria atrás dele. Yuri chamou a atenção do Prota para o fato de haver um grande número de novos candidatos se inscrevendo na academia naquele ano. Além disso, mencionou que acreditava que alguém se destacaria entre os recém-chegados, embora Hui Shan tivesse certeza de quem exatamente Yuri estava se referindo. Curioso, nosso Prota decidiu perguntar quem que era essa pessoa que ele mencionava, e Yuri pensou por um momento, mas logo retornou à conversa. Hui Shan estava particularmente interessado em saber mais sobre essa garota, e Yuri revelou que não apenas ela era muito habilidosa, mas também possuía um talento incomparável, explicando que a garota era realmente alta e respeitada e tinha um grande potencial, além de ser descendente direto do lendário herói. Ao ouvir isso, nosso herói ficou profundamente surpreso, pois ele não estava esperando encontrar o descendente do herói naquele lugar. Surpreso e curioso, nosso herói perguntou a Yuri como que essa garota era, e vendo o entusiasmo de Hui Shan, Yuri sorriu dizendo para ele manter a calma, pois em breve a conheceria pessoalmente. E quase como se fosse predestinado, a garota apareceu ao lado do Prota e Yuri pouco depois. Assim que chegou, ela olhou diretamente para o Prota, perguntando se ele era o novo aluno de quem todos estavam falando. Quando Hui Shan confirmou, a garota o examinou com desdém, afirmando que ele parecia ser bem mais fraco do que ela imaginava. Afinal, todo mundo estava falando tanto dele que parecia que ele era, alguma coisa a mais, né? Yuri, percebendo o tom rude da garota, interveio rapidamente, chamando-a de Judeu, e pediu que ela não insultasse o nosso herói de uma forma tão gratuita. E após o primeiro encontro tenso, Yuri apresentou formalmente a garota ao protagonista, explicando que ela era descendente do famoso herói Ai. Nesse momento, nosso herói não pôde deixar de se lembrar de momentos de sua vida em que admirava o herói e suas façanhas. Ele também refletiu sobre como, ao contrário das histórias contadas, as rainhas, demônio e dragão que conheceu não eram tão cruéis quanto se dizia. Ao contrário, eram criaturas gentis. Seus pensamentos foram interrompidos por Judeu, que reclamou que não permitiria um novato como protagonista que tirasse sua vaga na academia. Yuri, mais uma vez, tentou intervir, lembrando a Judeu que todos os exames já haviam sido concluídos e que não tinha como a situação mudar. No entanto, ela não desistiu de provocar o Prota e, cheia de confiança, jogou uma luva branca no chão, desafiando ele para um duelo. Todos ao redor ficaram chocados com o fato de a descendente do herói estar desafiando um simples garoto do campo. Judeu então declarou que se o protagonista perdesse, teria que deixar a academia de uma forma imediata. Contudo, se ele vencesse, ela se tornaria sua escrava pessoal. Yuji tentou persuadir o Prota para recusar o desafio, dizendo que poderia ser o fim da picada, e que aceitar seria uma decisão irracional. Mas apesar dos esforços de Yuri, o protagonista decidiu aceitar o duelo, e poucos minutos depois, os dois estavam prontos para começar uma batalha sensata, enquanto os outros alunos estão assistindo com muita atenção. Regis, um dos professores da academia,
academia estava visivelmente preocupado com aquele duelo, pois ele sabia que qualquer ferimento grave entre qualquer um dos alunos que fosse poderia ter consequências muito sérias. No entanto, Yuri tentou tranquilizar o professor, assumindo total responsabilidade pelo que acontecesse, afirmando que também estava curioso para ver as habilidades do nosso protagonista. Embora inicialmente hesitante, o professor acabou cedendo e também aceitando aquele duelo esquisito. Regis então passou a estabelecer as regras da batalha. O vencedor seria aquele cujo oponente perdesse a consciência ou se rendesse voluntariamente. Também avisou que poderia interromper a luta se julgasse que um dos competidores nem pudesse mais continuar. O professor relembrou os participantes que era estritamente proibido matar durante aquele duelo. Com essas instruções em mente, ele deu início ao combate. Judeu, confiante, disse a Rui-chan que se ele se rendesse naquele momento, nem precisaria passar por qualquer dor ou vergonha. No entanto, nosso herói manteve sua postura firme e inabalável, o que irritou a garota. Sem mais paciência nenhuma, ela sacou a sua espada rapidamente pronta para derrotar o nosso herói. Rui-chan, por um breve momento, pensou em empunhar a espada que havia recebido como presente de Ryu, mas se lembrou das instruções da rainha para que usasse apenas em situações de real perigo, pois, era uma arma muito perigosa mesmo. Decidido, nosso herói optou por enfrentar Judeu sem armas nenhuma, usando apenas suas próprias mãos. Isso pegou Judeu de surpresa e ela ficou até que enfurecida, interpretando a atitude do nosso herói como se fosse um desprezo por sua habilidade ou uma tal provocação. Cheia de raiva, a garota acabou lançando o ataque com muita velocidade e toda sua força para cima do nosso herói. No entanto, o protagonista também não estava disposto a recuar e ele rapidamente estendeu a sua mão, utilizando a técnica de Qigong, ativando a técnica do capacete dourado, que absorveu completamente o impacto do golpe de Judeu. A espada da garota, conhecida por ser capaz de cortar o aço com facilidade, foi bloqueada sem nenhum esforço. Surpresa, a garota perguntou quem é que o protagonista realmente era, ao que ele respondeu que não era um rei demônio nem um rei dragão, muito menos um herói ou um descendente de um. Ele se identificou apenas como um simples garoto do campo, e mesmo assim a garota já estava impressionada com a habilidade de Rui-chan em bloquear seu ataque apenas usando as mãos. A técnica do capacete dourado dava a Rui-chan uma resistência de durabilidade excepcional em uma parte específica do corpo sem limitar a sua movimentação, o que tornava a técnica altamente eficiente em combate. Determinada a não ser derrotada, Judeu não perdeu tempo e tentou atacar de novo. No entanto, mais uma vez o nosso herói conseguiu desviar e repelir os seus golpes com a maior facilidade do mundo, e isso deixou a garota confusa, pois com uma espadachim habilidosa, ela não entendia como nosso herói conseguia se esquivar tão habilmente dos seus ataques. Sentindo a necessidade de mudar a sua abordagem, Judeu decidiu trocar a sua espada por uma técnica mágica, lançando uma série de lâminas de pétalas em alta velocidade na direção do nosso protagonista. Apesar da quantidade da velocidade das lâminas, Rui-chan conseguiu evitá-las sem nenhuma dificuldade também. Frustrada, Judeu intensificou o ataque, lançando ainda mais lâminas para garantir que o prota fosse atingido a qualquer custo. Nesse ponto, o professor que supervisionava o duelo começou a se perguntar e considerou encerrar o combate, julgando que a intensidade estava se tornando excessiva e tudo estava saindo de controle, afinal não era pra estar assim. No entanto, Yuri interveio, convencendo o professor a deixar o duelo ocorrer, garantindo que Rui-chan estava mais do que preparado para lidar com essa situação, afinal estava bem na cara que ele era mais forte. Surpreso com a quantidade de lâminas que vinham em sua direção, Rui-chan sentiu a necessidade de usar uma magia muito mais poderosa que a da garota. Em vez de continuar só desviando, ele decidiu avançar de uma forma direta contra as lâminas. Confiando em todas suas habilidades, o nosso herói lançou uma poderosa técnica de chama mágica que acabou incinerando todas as pétalas ao seu redor. Ao ver o poder impressionante de Rui-chan, Judeu ficou chocada e ela não conseguia acreditar que o nosso herói era capaz de escapar tanto de ataques físicos quanto os mágicos, com tamanha facilidade como se não fosse nada. Nesse momento, Judeu foi tomada por lembranças da sua infância quando treinava com seu querido pai. Ele lhe contava sobre a marca do herói, uma honra que ninguém mais havia alcançado, e dizia que se ela continuasse treinando, um dia talvez poderia alcançar aquela marca. Essas palavras a motivaram profundamente e ela sempre foi cercada por adultos que a incentivavam, insistindo que ela certamente se tornaria uma grande heroína como seu próprio avô. Motivada por essas lembranças, Judeu prometeu a si mesmo que continuaria treinando incansavelmente para que se tornasse uma verdadeira defensora da justiça e dos civis contra todas as ameaças. Bom, mas meio que ela se perdeu no caminho, né? Porque começou a ser rude com as pessoas por achar que elas eram fracas. Reunindo seus pensamentos e renovando toda sua determinação, Judeu lançou-se mais uma vez contra o nosso protagonista, utilizando toda sua força, decidida a não permitir que ele tomasse o seu lugar na academia mesmo. Porém, mais uma vez, o nosso herói bloqueou o seu ataque com a maior facilidade, e ao observar a expressão no rosto de Judeu, Rui-chan não pôde deixar de se lembrar da sua própria vida, especialmente dos momentos difíceis em que Helena zombava dele, fazendo ele acreditar que nem tinha talento para dominar magia e nem que merecia respirar. Naquele instante, o nosso herói percebeu que, assim como ele, Judeu provavelmente havia passado por algumas dificuldades e se dedicado ao treinamento para se destacar. Com essa compreensão, ele decidiu empregar uma outra técnica de Qigong, preparando-se para o próximo movimento. Ele usou uma técnica chamada de variação da postura defensiva, e com a qual ele não apenas bloqueou o próximo ataque de Judeu, mas também agarrou a espada dela com uma sua mão. Judeu ficou extremamente surpreso ao ver como nosso herói havia pego sua arma tão facilmente com as próprias mãos sem que sequer se ferisse. Após segurar a espada, o protagonista se preparou para o seu próximo golpe chamado Punho Meteoro, que aumentava significativamente
tranquilamente a força dos seus golpes. Ao perceber a quantidade de poder que Rui Chan estava prestes a liberar, Judeu pensou que aqueles seriam seus últimos momentos e que não poderia mais derrotá-lo. No entanto, nosso herói conseguiu parar o golpe a poucos centímetros do rosto da garota, deixando ela completamente de cara. Ele decidiu tentar convencê-la de que aquele duelo havia chegado ao fim e que não tinha necessidade de continuar lutando. Mesmo assim, a garota parecia incapaz de assimilar a situação e sem entender como o nosso herói, um mero camponês, havia conseguido derrotá-la com tamanha facilidade. Preocupado com o estado mental de Judeu, Rui Chan utilizou sua magia para criar um grande cubo negro ao redor deles, escondendo da vista de todo mundo. O cubo negro bloqueava tanto a luz quanto os sons externos, garantindo que ninguém mais pudesse ver o que estava rolando dentro daquele ambiente. Assim, Rui Chan pôde tentar acalmar Judeu sem a pressão dos olhares dos outros. Dentro do cubo escuro, Judeu começou a perceber que estava completamente sozinha com Prota. Ele explicou que havia criado aquele espaço especial para que ela pudesse se acalmar sem ser observada. E a reação dela foi de surpresa, pois não estava esperando que o nosso herói demonstrasse tanta preocupação por ela, especialmente após o comportamento rude que ela havia tido no início com ele. Envergonhada por toda aquela situação, ela perguntou ao nosso herói por que ele estava ajudando ela, fazendo tudo aquilo apesar da sua atitude anterior. Nosso protagonista, com a maior simplicidade do mundo, respondeu que ele sempre ajudaria quem quer que fosse que precisasse, independentemente do passado. Ao ouvir isso, Judeu se lembrou dos seus sonhos de infância, quando também queria ajudar os outros, percebendo o quanto havia se desviado desse ideal, do caminho que ela queria trilhar. Sentindo-se muito arrependida, ela acabou pedindo perdão ao protagonista pelo seu comportamento e finalmente acabou aceitando a sua derrota ali, na frente de todo mundo. Além de reconhecer a sua derrota, Judeu admitiu que Rui Chan era muito mais forte do que ela, tanto em combate quanto em magia, mas também em espírito. Rui Chan, por sua vez, elogiou as habilidades da garota e disse estar especialmente impressionado com a sua última técnica mágica. Quando ele estava prestes a desfazer o cubo negro, Judeu o interrompeu, afirmando que amigos se tratam com confiança e como agora eles eram amigos, ela pediu que ele não o desfizesse ainda. O nosso herói concordou e os dois apertaram as mãos enquanto o cubo negro lentamente desapareceria, permitindo que o público finalmente visse eles. Assim que saíram do cubo, Judeu se dirigiu aos espectadores, declarando que havia se rendido, reconhecendo plenamente a vitória do nosso herói. Todo mundo ficou chocado vendo isso da neta do lendário herói e Judeu então sugeriu que em vez dela, Rui Chan deveria se matricular na academia. No entanto, o professor Regis lembrou Judeu de que ela havia feito um compromisso em caso de derrota, e o Prota também recordou a promessa de Judeu de se tornar a sua escrava. Rui Chan, entretanto, expressou que não precisava de uma subordinada e, contudo, a garota afirmou que não aceitaria que ele recusasse a condição, acordada, e que estava decidida a se tornar a sua subordinada pessoal. Pegaria água para ele, limparia o chão e tudo mais. Ele insistiu, afirmando que como havia perdido o duelo, agora deveria ser essa escrava do protagonista. Sem hesitar, ela pegou a mão do nosso herói, marcou sua palma com um símbolo de obediência, estabelecendo assim o pacto de que deveriam obedecer a todas as ordens do nosso herói. Apesar de tudo, Judeu não demonstrou ressentimento, pelo contrário, ela parecia estar disposta a seguir fielmente as ordens de Rui Chan. Ao ver isso, nosso protagonista ficou um tanto quanto envergonhado, percebendo que a neta do lendário herói agora era sua escrava pessoal. Depois de um confronto, Rui Chan e Judeu foram recebidos na academia por Yuri, que estava curioso sobre o resultado dos exames. Yuri demonstrou descrença ao saber que alguém da família do herói havia se tornado, vamos dizer, um subordinado de uma outra pessoa, que deixou Judeu envergonhada e também bem irritada com a situação. Yuri, ainda surpreso com a situação, perguntou a Judeu como ela se sentia naquele momento, mas a mesma não revelou a verdade sobre os seus sentimentos internos pelo protagonista, e simplesmente mencionou que ainda não havia deixado claro seu interesse por ele, mantendo o mistério sobre os seus verdadeiros sentimentos. Nosso herói ficou confuso quando a sua amiga mencionou que acreditava que ele estava tentando evitá-la sem entender o motivo e optou por se apresentar como Yuri Exodor, o atual príncipe da cidade de Exodor. Ao ouvir isso, nosso herói ficou bastante surpreso, pois ele nunca queria imaginar que conheceria alguém da realeza pessoalmente assim tão fácil. Ele então decidiu se dirigir a Yuri como um mestre. No entanto, Yuri percebeu que o nosso herói não tinha onde ficar, já que era evidente que ele não era da capital. Quando questionado, Rui Chan admitiu que ainda não havia pensado nisso, pois planejava resolver esses problemas à medida que surgissem. Yuri, com generosidade, prometeu ajudar a resolver a questão da hospedagem e sugeriu que o nosso herói ficasse na sua casa naquela noite, garantindo que seria bem cuidado e não teria com que se preocupar com despesas. Judeu, observando a proposta de Yuri, insinuou com certa suspeita que poderia haver um motivo por trás de tanta gentileza, tipo tem caroço nessa angu. Mas Yuri, com calma, também mencionou que a capital estava com uma baixa de população e que se a academia conseguisse aumentar o seu prestígio com alunos como o nosso herói, atrairia estudantes de outros países e isso seria ótimo para a reputação deles. Yuri garantiu que Rui Chan o apoiaria em todas as suas decisões caso ele optasse por ingressar na academia. Isso fez o nosso herói refletir que com a ajuda de Yuri, sua adaptação seria ainda mais fácil e ele também teria uma chance bem maior de obter as informações que buscava sobre esse tal lendário herói. Após considerar os seus pensamentos, Rui Chan decidiu que ingressar na academia seria o melhor caminho. Assim, ele passou a noite inteira naquela casa de Yuri e na manhã seguinte, saiu com o objetivo de descobrir mais sobre o lendário herói. Mas para sua surpresa, ao sair, encontrou Judeu esperando por ele perto da entrada. Surpreso com o encontro tão repentino, nosso herói perguntou à garota o que ela estava fazendo ali e a mesma explicou que só queria acompanhá-lo para garantir que nada de ruim acontecesse. Notando que as suas palavras o deixaram tanto quanto aborrecido, o protagonista imediatamente expressou felicidade em vê-la. Assim que ouviu isso, o ressentimento de Judeu se transformou em alegria. Depois disso, ela convidou o nosso herói para passear um pouco, mostrando vários lugares interessantes da capital, porque o protagonista
protagonista nem conhecia esse lugar, e os dois passaram o dia inteirinho caminhando pela cidade, visitando diversos pontos turísticos e lindos. Naquela noite, Hui Xian começou a se questionar se o herói que selou suas professoras e a rainha do submundo e a rainha dragão ainda poderia estar vivo. Ele então perguntou a Júlia o que ela sabia sobre o lendário herói, e ao ouvir a pergunta, ela supôs que o nosso herói era um admirador desse tal herói, mas revelou que sabia muito pouco sobre seu avô, já que ele desapareceu há mais de 300 anos. No entanto, ela mencionou que possuía vários objetos da família, incluindo itens que pertenciam ao seu avô, que imediatamente despertaram o interesse no protagonista. Um desses itens era a espada que Judeu havia usado no duelo contra ele, uma relíquia que havia sido passada de geração em geração na família do herói. Hui Xian não conseguia desviar o olhar da espada e por algum motivo, ao observá-la, ele sentiu uma sensação de paz interior. E quando a garota entregou a espada ao nosso herói, ela começou a emergir uma energia muito incomum. Sentindo isso, nosso herói teve a impressão de que a espada estava enchendo ele com poder mágico estranho e também muito intenso. Após alguns segundos, ele devolveu a espada à garota, ainda sentindo essa sensação estranha em seu corpo, e a garota, percebendo a reação do nosso herói, perguntou se ele gostaria de dar um passeio em outro lugar, mas logo concluiu que já estava muito tarde para continuar andando pela cidade por aí e sugeriu que eles fossem mesmo era descansar. Hui Xian, com a intenção de ser muito educado, se ofereceu para acompanhar a garota até a sua casa, mas ela o convidou a passar o dia sós com ela em uma outra ocasião. Agradecendo a garota pelo dia maravilhoso que haviam passado juntos, o nosso herói tentou desviar a situação com um toque de humor e a garota, por sua vez, concordou, afirmando que também havia tido um dia muito especial ao lado de Hui Xian. Durante o passeio, Judeu refletiu sobre como ao longo da sua vida muitos jovens se aproximaram dela e confessaram seus sentimentos, principalmente depois que descobriram que ela era neta de um herói lendário. E apesar de tantos pretendentes, ela nunca se interessou por nenhum deles, pois os achavam muito mais fracos do que ela. No entanto, nosso herói foi o único cara que realmente conseguiu superá-la de uma forma inesperada e também disparada, e isso deixou ela muito impressionada. Já em uma sala, Judeu lembrou ao protagonista que após o duelo, ela havia se tornado a sua subordinada pessoal. Hui Xian então recordou daquela noite em que isso aconteceu e ponderou sobre o que aquilo realmente significava para ambos. Star disse a Hui Xian que apesar do seu amor por eles, não deveria carregar todo o peso do seu destino sozinho. A rainha do submundo confessou que amava muito o protagonista, mas também disse que ele seria muito mais feliz se encontrasse alguém para amar e compartilhar a sua vida. E a rainha dragão havia acrescentado que entre todas as raças, apenas os humanos podem ter um parceiro exclusivo, enquanto os dragões machos podem ter várias fêmeas ao mesmo tempo. Star complementou explicando que os bichos do submundo machos também não são limitados a uma única parceira, que os aristocratas do submundo podem ter várias de dezenas de mulheres simultaneamente. Enquanto o protagonista se lembrava das palavras de Star sobre encontrar alguma pessoa especial com quem ele queria passar toda a sua vida, refletiu sobre como inicialmente se aproximou de Judeu, apenas para obter informações sobre o herói. Contudo, após o duelo que tiveram e os momentos que passaram juntos, ele começou a sentir uma certa atração pela garota e percebeu que Judeu havia se tornado a pessoa que ele desejava proteger de qualquer perigo e com quem ele gostaria de passar o restante de toda a sua vida. Rapaz, mas o bicho emocionado e se apaixonou bem rápido. Com esse pensamento em mente, o nosso herói decidiu agir e de uma forma impulsiva beijou a garota. Após um longo beijo, alguma coisa inesperada aconteceu. A garota disse ao protagonista que os sentimentos eram recíprocos. No dia seguinte, enquanto eles se dirigiam para ver o resultado da avaliação da academia, Judeu continuou a reclamar para o protagonista que estava muito cansada pois não tinha dormido de tanta ansiedade. Nosso herói sugeriu que ela usasse a magia de regeneração, mas ela irritada empurrou o protagonista, dizendo que não precisaria disso pois ela era muito forte. Assim que chegaram no local, enquanto o protagonista conversava com a garota, alguém foi se aproximando deles e o coração da garota estava batendo bem mais rápido do que ela imaginava. E o cara perguntou se eles eram os mesmos que haviam lutado na arena. O estranho, de uma maneira bem desrespeitosa, disse que à primeira vista Hui Xian e Judeu pareciam ser um casal frágil e bem fraquinho que fazia questionar a sua vulnerabilidade. Ele e os seus companheiros começaram a tratar Judeu de uma forma rude, perguntando se ela era neta de algum herói ou de uma pessoa famosa. Comentaram que ela era mais atraente do que esperavam e sugeriram que ela poderia preferir ficar com eles ao invés de um garoto podre como protagonista. Ao ouvir essas palavras, Judeu ficou furiosa e sem hesitar sacou a espada ameaçando eles caso se aproximassem mais dela, já que era para eles manterem bem a distância. O líder do grupo, sorrindo, pediu a Judeu que não agisse de uma forma tão agressiva e tentou segurar a sua mão. Foi então que o nosso herói, demonstrando a sua posição, e aproximou da garota, abraçando ela pelos ombros, segurando o braço do líder da gangue. Ele afirmou com firmeza que Judeu agora era sua namorada. Essas palavras deixaram a garota extremamente envergonhada e ela sussurrou para o nosso herói que ele não deveria falar assim em público. No entanto, o líder do grupo ficou irritado e, sem hesitar, lançou uma bola de fogo em direção ao nosso herói. Hui Xian, irritado, gritou de volta perguntando por que o grupo estava usando magia na cidade, correndo o risco de ferir transeuntes. Determinado a evitar que alguém acabasse se machucando, o nosso herói rapidamente levantou uma pedra e, usando sua força, lançou com muita precisão. A pedra atingiu o líder do grupo diretamente na jaca, fazendo que ele voasse vários e vários metros para trás. Assim que todo mundo viu isso, os companheiros do líder ficaram apavorados, pedindo desculpas a Hui Xian e rapidamente fugiram, carregando o líder derrotado nos braços, como se fossem meros covardes. Judeu, aliviada, sorriu para o protagonista, aceitando sua proposta de seguir em frente, deixando o incidente para trás. E eles sabiam que o tempo não estava a seu favor e precisavam se apressar para não se atrasarem. Quando finalmente chegaram agora perto da academia, se depararam com uma grande multidão reunida, observando alguns papéis em um mural. Hui Xian ficou impressionado com a quantidade de pessoas presentes, mas Judeu lhe disse para não se empolgar muito, já que estavam ali pelos resultados. E o prota, sem prestar atenção ao que havia acontecido ao seu redor, correu em
direção à multidão que estava reunida em frente ao mural de resultados, anunciando que os resultados já haviam sido divulgados. Jodel, ouvindo isso, gritou para que ele prestasse atenção ao que ela estava falando. Ao se aproximar da multidão, o protagonista perguntou a Jodel se as classes eram organizadas de acordo com o desempenho acadêmico. Ao que ela confirmou explicando que os alunos eram distribuídos conforme as suas habilidades, e os melhores sempre estavam na classe A. Confiante, ela ainda disse ao protagonista que provavelmente eles estariam nessa classe A. No entanto, foi nesse momento que o protagonista apontou para Jodel a lista da classe Z, na qual seus nomes estavam incluídos. Confusa e irritada, ela gritou que não sabia o que aquilo significava, pois nunca tinha ouvido falar de uma classe Z antes. De repente, Yuri apareceu cumprimentando o casal da maneira cordial, criando um clima mais leve. Ao lado de Yuri estava um homem estranho usando um capacete de cavaleiro e, sem perder tempo, Yuri apresentou o homem como seu guarda-costas chamado Ibuki, acrescentando que esperava que eles se dessem muito bem. Huishan imediatamente cumprimentou Ibuki e apertou sua mão com um gesto de cortesia que ofereceu um doce. Yuri aproveitou para comentar que Ibuki era uma pessoa bastante engraçada, explicando que usava o capacete para esconder sua verdadeira identidade. Também mencionou que esse cara era uma boa pessoa e que ele tinha certeza de que ele e o nosso herói se tornariam grandes amigos no futuro. Nesse momento, Jodel interrompeu a conversa e foi diretamente até Yuri, perguntando o que significava a classe Z. Com um sorriso, o garoto respondeu que ela ficaria surpresa, então explicou que a classe Z havia sido criada naquele ano para agrupar alunos com habilidades especiais, explicando que em anos anteriores, os alunos eram distribuídos apenas com base no desempenho acadêmico. Contudo, naquele ano, essa classe foi formada para aquelas pessoas que tinham habilidades únicas, como ela e o protagonista também. Yuri mencionou que provavelmente eles teriam sido colocados na classe A, mas os seus desempenhos foram tão excepcionais, tão bons, que foram movidos para a classe Z, que era destinada a estudantes com talentos extraordinários conforme a decisão do rei. Jodel, indignada, questionou se essa não seria uma forma de mantê-los sob vigilância, e como filho do rei, Yuri era responsável por selecionar as pessoas mais talentosas e colocá-las nessa tal classe. Com calma, o garoto respondeu que se ela quisesse interpretar dessa forma, estava livre para fazer, mas que não era bem isso não. No entanto, para tranquilizá-la, ele pediu que ela e o protagonista não mencionassem nada sobre isso a ninguém. No final, o Jodel pareceu não se importar tanto, já que se sentia confiante e tranquilo ao lado do nosso herói, e assim os dois seguiram em direção ao sair. Enquanto se afastavam, Ibuki perguntou a Yuri por que precisavam monitorar o protagonista e a garota. E o mesmo, com olhar pensativo, explicou que a classe Z era composta por pessoas extremamente agressivas e difíceis de controlar até mesmo para ele. Era por isso que tinha uma tanta esperança assim no protagonista, acreditando que ele poderia trazer equilíbrio a essa classe. Enquanto Huishan e Jodel se preparavam para o primeiro dia na academia, decidiram se explorar a classe Z, para conhecer melhor os seus colegas e também entender as características únicas daquele grupo. Jodel comentou com o protagonista que esperava que eles conseguissem fazer amigos. De repente, um garoto ruivo se aproximou e perguntou ao protagonista se ele era o mesmo que havia vencido o confronto no exame de admissão, e o nosso herói confirmou, e imediatamente o garoto se inclinou apoiando as mãos na mesa de Huishan. Jodel, ao observar essa aproximação, pensou que o garoto pudesse estar tentando intimidar o nosso herói e rapidamente se preparou para sacar a sua espada. No entanto, para sua surpresa, o garoto começou a elogiar o nosso herói, dizendo que não sentia tanta paixão em um duelo há muito tempo, em que enfrentar um oponente com as próprias mãos era uma verdadeira loucura e também beleza de duelo. Ele também mencionou que a magia de Huishan era incrivelmente poderosa, dizendo que pôde sentir o calor das chamas mesmo à distância. Huishan agradeceu por todos aqueles elogios e o garoto se apresentou como Barnet, explicando que a sua especialidade era uma magia explosiva. Ele também apresentou seus amigos, o grandalhão atrás dele que se chamava Dokata e era o menor, o Merel. Barnet acrescentou que esperava que todos se tornassem amigos e o nosso herói ficou encantado com a cordialidade e respondeu que também estava muito feliz em conhecê-los. Mais estudantes se aproximaram do nosso herói para cumprimentá-lo e uma das meninas, usando uma boina e um casaco cinza, mostrou ao protagonista uma enorme lagarta que carregava nas mãos, o que deixou o herói um tanto quanto desconcertado. Em seguida, Huishan tentou se aproximar de um garoto estranho que era uma fera humana. No entanto, o garoto rosnou para ele com expressão de ódio, o que deixou o nosso herói preocupado, achando que tinha feito alguma coisa de errado. Vendo isso, Jodel tranquilizou o protagonista, dizendo que não precisava se preocupar tanto assim, já que ele não havia feito nada mesmo. Jodel explicou ao protagonista que, como ele vinha do campo, talvez não soubesse, mas ainda havia muitos homens feras escravizados na cidade. No entanto, desde que o atual rei assumiu o poder, o comércio dessas pessoas foi proibido. Mesmo assim, ainda circulavam rumores de que havia pessoas que realizavam atos terríveis contra esse tipo de pessoa, o que mantinha vivo o conflito entre os humanos e essas criaturas. Ao ouvir isso, nosso herói ficou angustiado e começou a se perguntar se um dia ele conseguiria fazer amizade com aquele garoto, pois ele viu o sofrimento no rosto do coitado. Logo depois, o nosso herói notou uma linda garota sentada perto da janela, cuja aparência parecia tirada de uma própria pintura. Ele decidiu se aproximar para cumprimentá-la, mas ela respondeu com frieza e muito desprezo, o que deixou Huishan muito magoado e também desapontado. Vendo a situação, Jodel ficou furioso e gritou com a garota perguntando como que ela ousava ignorar o prota. A jovem loira olhou calmamente para o nosso herói perguntando com indiferença se ele realmente queria conversar com ela. Antes que Huishan pudesse responder, a garota afirmou que não tinha nada a dizer a ele, o que deixou Jodel ainda mais irritada e sem hesitar quis dar uma lição naquela mulher arrogante, mas o nosso herói interrompeu no último momento, pedindo que ela fosse mais calma, pô. De repente, naquele exato momento, Yuri apareceu acompanhado de Ibuki. Ao ver o protagonista, o cara comentou que
eles já haviam feito amigos em tão pouco tempo, alertando que o professor estava se aproximando, pedindo que eles se apressassem para tomar os seus lugares, e a tensão diminuiu e Rui-chan se sentou na mesa. Yuri, sorridente, disse ao nosso herói que, como agora era um colega de classe, estava feliz por conhecê-lo na Academia Real de Magia, e era o primeiro ano de Rui-chan como estudante, e ele se sentia preparado para enfrentar novos desafios e também novas aventuras. Logo, o professor começou a sua aula explicando com muita meticulosidade os conceitos sobre a magia da água, detalhando como ela utiliza a umidade do ar para atingir os seus efeitos mágicos, e se esforçava para transmitir o conhecimento essencial aos alunos. Em um dado momento, nosso herói interrompeu a explicação compartilhando a sua própria perspectiva e a compreensão dos processos mágicos baseado em uma conversa que teve com a rainha do submundo. Ao ver isso, o professor Regis ficou muito surpreso, perguntando se o nosso herói havia dito a verdade. Rui-chan, sem hesitar, se ofereceu para demonstrar a sua teoria. O professor então sugeriu que eles saíssem para praticar e todos os alunos se levantaram. Yuri calculou que já que haviam passado 2 semanas desde que ele entrou na academia, estava tudo bem. Durante a prática, o professor perguntou ao nosso herói onde é que ele havia aprendido aquelas informações, ao que o mesmo respondeu que havia ouvido em um lugar. Vendo a conversa entre eles, Yuri achou que seria uma boa ideia colocar o professor Regis na classe, considerando a sua clareza e eloquência ao ensinar, o que impressionava todo mundo. Após a prática, voltaram para a sala, encontrando as cadeiras espalhadas pelo chão, o que causou confusão entre todos os alunos. Diante daquele transtorno, Rui-chan, sem hesitar, decidiu investigar o que havia acontecido para entender melhor aquela situação, e ele acreditava que o responsável havia deixado alguma pista ou vestígio que facilitaria a resolução do mistério. Rui-chan então se aproximou de um dos seus colegas, um garoto de uma estatura média chamada Tisha, que era ainda menor que ele. Tisha, sem perder tempo, usou sua habilidade de análise mágica para procurar pistas e informações que pudessem levar à descoberta do culpado pelo caos na sala. Isso estava de acordo com as expectativas do nosso herói, que confiava nas habilidades mágicas de Tisha para esclarecer o mistério. O mesmo confirmou que possuía essas habilidades e, com o apoio do nosso herói, conseguiu aperfeiçoar as suas capacidades analíticas, demonstrando seu potencial, o que despertou interesse no espanto dos outros alunos também. No início do dia letivo, Tisha conseguiu identificar traços de cabelo e pegadas de um colega que poderiam ser cruciais para desvendar quem havia causado todo aquele caos na sala de aula. Tisha ainda havia sido expulso da sua família por ter baixo poder mágico e era considerado o estranho da turma. No entanto, nosso herói se aproximou dele, independente de tudo isso, se tornou seu amigo. Sem perder tempo, o garoto passou ao protagonista a informação que havia encontrado, entregando-lhe um pedaço de papel. Contudo, ele decidiu não se envolver mais profundamente nos conflitos e preferiu se afastar, evitando disputas e também brigas, já que ele não era muito dos mais fortes, né? Tisha confiava plenamente no nosso herói para lidar com a situação e, de fato, o prota garantiu que conseguiria resolver o problema sem a ajuda direta de Tisha, demonstrando total fé nas capacidades do amigo. Aqueles que se uniram a Rui-chan na busca pelo culpado foram Barnet e o Ruivo, e o pequeno Meryl, que estava todos prontos para iniciar a investigação. Eles chegaram até a classe A, onde Barnet perguntou se já poderiam agir, deixando claro que estava ansioso para colaborar e intervir na investigação. Decidiram entrar na sala arrombando a porta, prontos para encontrar o culpado, e no entanto, assim que entraram, os alunos da classe A os viram e começaram a rir, zombando da situação e comentando que aquelas crianças não tinham ideia do que estava rolando ali. Nesse momento, um indivíduo desconhecido se aproximou deles e o nosso herói sentiu que já havia visto ele antes. O homem parecia pertencer à nobreza ou à classe social elevada, e Rui-chan, percebendo a tensão, se desculpou pela interrupção repentina, explicando que um encrenqueiro da classe deles havia causado um transtorno e que estavam ali apenas para encontrar o responsável e restaurar a ordem. O homem da nobreza, porém, disse ao protagonista que ele estava perdendo tempo, afirmando que nenhum dos seus colegas se rebaixaria ao ponto de ir até a classe Z para fazer uma brincadeira tão ridícula. Ele ensinou que provavelmente havia sido algum aluno da própria classe de Rui-chan, e essas palavras irritaram Barney, que estava pronto para confrontar o homem, sentindo uma mistura de raiva e lealdade para com seus amigos. No entanto, nosso herói interrompeu aqueles antes que agissem, deixando Barney confuso sobre o motivo do prota não permitir uma luta ali. Rui-chan com calma tirou um pedaço de papel do bolso, despertando o interesse de todos os presentes. Sem perder tempo, ele anunciou que o fio de cabelo encontrado na sua sala de aula havia sido deixado por um amigo que garantiu que não coincidia com nenhum de seus colegas de classe. O Ruivo, intrigado, perguntou ao nosso herói como ele havia determinado a origem do cabelo, e Rui-chan explicou que havia feito uma análise genética, comparando o fio de cabelo com as amostras conhecidas para identificar o dono. Tudo isso por causa de uma bagunça na sala de aula, tá? De repente, o nosso herói conjurou um feitiço de manipulação temporal, fazendo o cabelo cortado de um dos nobres brilhar e voltar a crescer em sua cabeça como se nunca tivesse sido removido. O nobre, tomado por pânico, ficou sem entender o que havia acontecido e questionou como o protagonista conseguiria tal feito. Com calma, Rui-chan explicou que a magia que usara permitia que o cabelo retornasse ao seu estado original, expondo assim o verdadeiro culpado. No entanto, o nobre não conseguia acreditar que alguém tão jovem pudesse dominar uma habilidade de controle temporal, algo que apenas os mais experientes magos e raros eram capazes de fazer isso, e a revelação deixou ele totalmente abalado. Em resposta, se sentindo muito humilhado e também sem opções nenhuma, o nobre ergueu sua varinha contra Rui-chan, determinado a atacá-lo. Seus aliados rapidamente o imitaram, apontando suas próprias varinhas em direção ao grupo de Rui-chan, ameaçando puni-los pelo que consideravam insulto. Porém, antes que o conflito acabasse ficando pior, o nosso herói com leve sorriso lembrou a todos que, segundo as regras da escola, as leis do reino, levantar uma varinha sem motivo era uma grande infração. Com a tensão crescendo, o protagonista entendeu que precisava se defender e que a situação não lhe permitiria mais recuar, e determinado a proteger a si mesmo e seus amigos, ele se preparou para agir.